Bom dia! Bom dia a todos vocês que estão chegando. Enquanto a galera vai chegando aí, e você que está assistindo, né, depois que não é ao vivo, pega um papel e uma caneta, porque a gente vai falar sobre algumas coisas que podem mudar o teu dia e muito provavelmente mudar a tua vida. Esse aqui é mais um episódio do Desperte a Magia de Você, que é onde a gente fala sobre quantas coisas a gente é capaz de criar, de fazer, quantos poderes mágicos nós temos e não sabemos, não reconhecemos e não usamos esses poderes mágicos. Então já aproveita, sabe? Pega o aviãozinho, manda pra galera, para que todo mundo possa estar presente com algumas possibilidades, possa estar daqui a pouco trabalhando a partir de ferramentas energéticas. E aí, eu sempre começo, bom dia, eu sempre começo a preparar as lives, né, de uma forma bem dinâmica, bem fluida, assim. E bom dia para quem vai chegando. Antigamente eu tinha um caderno, então eu pegava, anotava, fazia vários tópicos, né? Me preparava, mas acontecia que na hora nunca saía do jeito que eu tinha planejado. E aí isso me deixava num espaço de nervoso, de ansiedade e às vezes até mesmo um espaço de frustração. E eu comecei a reconhecer que essas coisas, elas acontecem no mundo micro, né? Acontecem dentro de um pequeno espaço, de uma forma sutil, no dia a dia, na rotina diária, e depois você consegue visualizar isso no macro também. Isso eu descobri que é uma lei da física. Tudo que é no micro se transcreve e se aplica também no macro. Então eu comecei a perceber que assim como eu pegava o meu caderno, fazia todo um planejamento do que eu ia falar na live, tudo que ia acontecer, tópico a tópico, e aquilo quase mais que me atrapalhava do que me contribuía, eu acabava fazendo isso na minha vida real também. Então eu sempre tive uma agenda no celular, eu tinha uma agenda física, eu tinha papeizinhos, post-its e um monte de outras coisas para criar um sistema de organização onde eu pudesse ter mais controle sobre as coisas. E se você, assim como eu, é uma pessoa controladora, isso era o que fazia com que eu me sentisse mais confortável, digamos assim. Até o ponto em que aquilo que a gente tenta controlar não acontece. Quer ver só? Por exemplo, se eu me propunha então a acordar às 7h30 da manhã, organizar o material da live, né, me preparar, fazer alguma leitura e tal, e não acontecia exatamente como eu queria, porque, gente, né, a vida acontece de uma forma muito mais dinâmica do que aquilo que a gente acredita que ela tem que ser. Aquilo me gerava um espaço de frustração tão grande durante um período de tempo, fosse uma hora, uma manhã ou até o final do dia, que é como se nada mais daquele dia funcionasse. Porque na minha percepção eu tinha fracassado, eu tinha feito diferente ou eu tinha conduzido as coisas de uma forma que não era como eu acreditava que deveria ser. Olha que louco! E esse é o espaço da gente ser controlador. A pessoa que é controladora, assim como eu fui durante muito tempo da minha vida, e hoje já reconheço que utilizo isso de uma forma diferente. Quando você tá naquele polo aonde você tá hiper controlando tudo, você quer controlar até a hora que o sol nasce, né? Você quer controlar como as coisas ao teu redor funcionam e não é assim que a coisa acontece. Quando você é uma pessoa controladora, o teu corpo traz alguns sinais. Vou te dar um exemplo, tá? E você pode estar retendo mais líquido que o normal, porque o que acontece? Você quer controlar tudo aquilo, você quer segurar a fluidez. O que é o líquido do nosso corpo? É a fluidez dos acontecimentos. Quando você é mais controlador, você quer segurar, você quer controlar a fluidez das coisas. Então você retém líquido,
Você é uma pessoa que provavelmente retém gordura também, porque a gente quer proteger aquilo que a gente tem a qualquer custo, né? O nosso ponto de vista, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, porque aquilo é o que a gente acredita que funciona pra gente. Olha que louco isso. E aí você vai retendo algumas outras coisas também. Tem pessoas que acabam desenvolvendo pedra na vesícula, pedra nos rins, sabe? Controlando as coisas que estão fora. Por que eu tô falando isso pra você? Porque eu gostaria de trazer uma situação que aconteceu e que foi assim algo muito interessante e que só conduzindo a live agora que eu consigo perceber o tamanho da contribuição que isso foi. E aí veja, se eu tivesse me detido a escrever no papel um tema, abordar uma coisa específica e controlar aquilo acima de tudo, a gente não estaria, talvez, lidando com a energia que se apresenta aqui na live. Porque quando eu falo que eu sou controladora e por algum motivo você está me assistindo aí, né, que a gente vai trabalhar com ferramentas para lidar com esse espaço, para dissolver isso que a gente está segurando na nossa vida a qualquer custo, muito além do que a gente fala, a gente dissipa essas cargas energéticas, talvez a contribuição não seria tão grande. Então, o que eu gostaria de primeiro aqui pontuar é que o espaço do controle, ele não cria mais. Mentira, ele cria. Mas ele cria frustração. Então, ser querido, ser infinito. Nesse episódio do Desperte a Magia de Você, uma das principais coisas que a gente vai trabalhar é: se você se sente frustrada em qualquer nível do teu ser, na tua família, no teu relacionamento, no teu trabalho, com o teu corpo, com o seu corpinho, com o teu peso, com os teus filhos, não sei, se existe frustração do outro lado, existe aí um controle. Então, às vezes isso acontece de uma forma tão sutil que você nem percebe. Olha como isso é muito louco. Mas vou trazer então o exemplo do acontecimento que me fez falar sobre isso. Bom dia, bom dia. A Di fala, tudo que você acredita que controla, controla você. Com certeza, porque na verdade isso é um fluxo que você tenta segurar, mas isso não cabe dentro de você. Você fica emaranhado naquilo. Eu sempre brinco que é como se você brincasse com um novelo de lã, sabe? Conforme você vai lidando com aquilo, você não se permite soltar, você não se permite criar nada com aquilo, o novelo de lã vai se soltando e quando vê você tá todo amarrado naquilo, você tá emaranhado naquilo. E aí acontece que eu recebi uma mensagem de uma das meninas que fez curso comigo, falando, né, que ela foi rodar uma mesa, contando, né, a gente troca muita figurinha, assim. E aí ela contando que rodou uma mesa para uma pessoa que estava vislumbrando uma possibilidade de emprego diferente. E essa pessoa, né, comprou o processo da mesa para criar uma possibilidade diferente, para conseguir esse trabalho que tanto era do seu interesse. E aí o que aconteceu? A pessoa foi fazer a entrevista e não passou. Como pode melhorar? A pessoa não passou. E aí veio, né, cobrar essa minha aluna de que como assim? Ela tinha feito um processo energético, tinha pago por ele, talvez não tenha visto ou percebido todo o valor que isso representa, e estava irritadíssima com o fato de que não tinha conseguido essa vaga. E ok, vamos lidar com isso agora. Quando a gente trabalha com processos energéticos, quando a gente usa ferramentas energéticas, e quando eu digo a gente, não sou eu, é nós que estamos aqui conversando, mesmo que você não seja terapeuta, mesmo que você simplesmente usa uma frase que você ouviu, quando você mentaliza algo, quando você visualiza algo, sabe? Quando a gente usa essas ferramentas energéticas, para acontecer fora do espaço do controle. Porque quando você está tentando controlar o resultado final, você não está disposto a receber tudo aquilo que o universo está disponibilizando para ti. Sabe como isso funciona de uma maneira bem lúdica?
eu gosto de trabalhar com exemplos relacionados a coisas do nosso dia. Porque falar, você não está disposta a receber o que o universo está disponibilizando para você, às vezes é algo tão amplo, tão bonito, né? Dá até para escrever assim, escreve no papelzinho e bota na geladeira, que frase bonita. Mas de nada adianta a beleza da frase se a gente não consegue estar presente com aquilo ali. É mais ou menos assim. O universo é dono de uma pizzaria. Eu, como adoro pizza, gosto de exemplos de comida, né? O universo é dono de uma pizzaria, tá? Qualquer sabor, qualquer possibilidade, você pode escolher o que você quiser. O universo tá sempre ali prontinho para te atender. À la carte, sabe? Do jeito que você gosta. Com borda, sem borda, com queijo, sem queijo, uma delícia. Mas aí você, que gosta de dar uma controladinha na coisa, o que você faz? Você não sabe que a pizzaria é do universo. Você vai lá e diz assim, viu? Dá um pedacinho de pizza aí pra mim. Dá um pedacinho de pizza de brócolis com queijo e bacon. Tá bom. O universo diz assim, ok, ela pediu, né? Fez uma demanda. Fez um pedido, fez uma escolha. Ela foi muito específica. Ela quer um pedaço de pizza com brócolis, bacon e queijo. O universo vai lá e te dá uma fatia de pizza. Você diz assim, uau! Como pode melhorar o universo? Aquilo que eu pedi veio exatamente como eu quis. Não funciona assim. Quando aquilo que você pede, quando você faz uma demanda e você recebe aquilo, uau, aquilo assim realmente empodera você, de você acreditar e perceber que se você fizer uma demanda, aquilo vai vir para você. Beleza. Mas veja só, tudo que tá por trás disso. Mesmo você pedindo e você recebendo aquela fatia, quanto mais estaria disponível para você? Se você não desejasse, sabe, controlar tudo, você poderia chegar e dizer assim, e aí? O que tá rolando aqui? O que é que tem disponível para mim? E aí talvez você pudesse receber um cardápio para ter mais escolhas. Ou aí talvez você poderia ganhar até amostras grátis. Mas percebe que a gente está sempre fixado no ponto de vista daquilo que a gente acredita que é o melhor pra gente. Aquilo que a gente acha que vai funcionar pra gente. E às vezes, na maioria das vezes, a gente não está disposto a se abrir para as outras possibilidades. E aí o universo está disposto a te dar 3, 10, 15 pizzas inteirinhas daquilo que você quiser. Mas você só está pedindo uma fatia. E aí voltamos lá para o exemplo da vida real. Essa cliente, essa pessoa, né, que solicitou o trabalho da minha aluna, ou ainda, tudo aquilo que vai acontecendo durante o nosso dia, a gente faz uma demanda pro universo, eu queria muito, eu escolho muito estar nesse trabalho. E aí você vai fazer a entrevista e não passa. Tipo, porra, que é isso, né? Que droga tá acontecendo aqui? O universo tá fingindo que eu não existo? Não. Talvez aquilo que não tá funcionando da forma como você gostaria que funcionasse e que tá gerando em você a frustração que você percebe em alguns momentos, talvez aquilo não é o que vai criar mais realmente para você. Talvez aquele emprego ali não seja aquilo que tá alinhado com as suas escolhas reais. Talvez você tá se afastando daquilo que você se propôs realmente a ser nesse planeta. Percebe? Então, a gente está o tempo todo criando artifícios para lidar com as situações que estão acontecendo dentro da gente. E aí você transfere muitas vezes a responsabilidade das tuas emoções, dos teus sentimentos para o outro, para o acontecimento que está fora, para aquilo que o outro não fez certo, para aquilo que, sabe, você não tem o controle. Mas verdade que é isso? Verdade que a frustração não é justamente o espaço onde você perde o controle? Olha para as situações onde você se sente frustrada. Totalmente a falta do controle. E, se você for olhar de verdade, as melhores coisas, as coisas mais incríveis, mais uau que podem ter acontecido na tua vida, eu posso até postar contigo que elas aconteceram num espaço total de não estar controlando as coisas. E aí, quando a gente fala sobre isso, é muito interessante porque a gente acaba comprando a frustração do outro, né?
E é importante que a gente esteja presente com algumas coisas, do tipo, tá se sentindo frustrada? Sabe, aquela coisa esquisita assim que ai, meu cabelo tá muito louco hoje. Eu querendo controlar ele ficar assim, ó. Fica assim. Ele quer expandir os seus horizontes, ok. Não pode melhorar. Mas veja, quando a gente começa a sentir essa frustração, quando a gente perde o controle das coisas, a gente só tem dois caminhos. Os dois mais importantes e mais escancarados na nossa cara. Você pode sentir a frustração e aí com ela você baixa o seu campo vibracional e atrai para você mais disso. Mais pessoas frustradas, mais pessoas que estão em processo de reclamação, mais escassez, mais falta. Olha que engraçado, mais falta. E você vai chamando cada vez mais disso. Você vai convidando mais pessoas frustradas a aumentarem a sua frustração. A outra opção que você tem é, ok, como é que eu lido com isso? Essa frustração é minha ou é do outro? Como que eu faço para soltar tudo isso? É simplesmente fazer uma pergunta. O que eu estou controlando aqui, que eu não estou percebendo? E se eu não controlasse, o que mais eu poderia criar? Anota aí. O que eu estou controlando aqui, que eu não estou percebendo? Se lá no teu relacionamento você tá frustrada com a forma como você tá sendo tratada, com a forma como as coisas estão acontecendo, ele é um ogro, ele não me ajuda, ele não, não contribui, não arruma a casa, o que eu estou tentando controlar aqui que eu não estou percebendo e por isso estou ficando frustrada? Faça essa pergunta como um mantra, não como uma arma para você julgar o outro, mas olha para dentro de ti. O que eu estou tentando controlar aqui, ou o que eu estou controlando aqui que eu não estou percebendo. E aí, quando você faz a pergunta, você consegue soltar aquilo que você estava lidando. Porque consciência é isso. É quando a gente reconhece o que está acontecendo e diz assim, tá bom, eu estava tentando controlar a forma como a pessoa se comporta. Eu não posso controlar como a pessoa se comporta, eu posso controlar e posso organizar como eu me comporto frente a essa situação. E aí, ao invés de fazer birra, fazer beiço, reclamar, arrancar o cabelo e ficar estressada com isso, você pode simplesmente fazer outra pergunta. O que aconteceria aqui se eu não estivesse no controle? Porque muitas vezes o que acontece, vamos pegar um relacionamento. Relacionamento é uma demanda que tem acontecido muito nos últimos dias. Todo mundo tá boladão com os seus relacionamentos. Mas o quanto desse boladão aí tem a ver com a forma que a gente gostaria que a pessoa fosse, né? A nossa projeção, a nossa expectativa de como a pessoa deve se comportar, de como a pessoa deve agir, o que ela deve fazer. Se ela não faz daquele jeito, eu me frustro. Quer ver só o que acontece dentro da gente? Tudo aquilo que você não consegue lidar no teu interior, seja uma emoção, um sentimento, uma frustração, uma revolta, qualquer coisa, qualquer bagunça interna que você não consiga lidar dentro de você, sabe? É muita coisa, é muito pesado, não tô conseguindo lidar com isso aqui. O meu corpo, junto com o meu consciente e o meu inconsciente, começa a buscar elementos no meu ambiente para criar aquilo fora de mim. Então, ser infinito, tudo que está acontecendo do lado de fora não é sobre o outro, é sobre você. Porque se existe uma frustração lá de fora, é porque existe aqui dentro algo que você não conseguiu lidar. Então, quanto antes você lidar com isso, sabe? Quanto antes você reconhecer, metabolizar, soltar, antes tudo muda. Por isso existe um ditado que fala, né? Você muda, o mundo muda. Claro, você muda a forma como você lida com o que está acontecendo fora. E aí tudo fora modifica também, porque você soltou aquilo. Aquele ponto de vista, aquela coisa lá, não existe mais. Então, você tá... Vamos pegar um exemplo... Vamos voltar lá na menina da mesa, né? Ela ficou frustrada porque ela tinha certeza de que fazendo a mesa,
ela ia conseguir aquele trabalho, beleza. Então ela tinha um ponto de vista fixo de como deveria funcionar. Nada além daquilo é algo que possa ser interessante para ela nesse momento. Todas as infinitas possibilidades que se abriram morreram naquele exato momento. Ela está fixada apenas em uma coisa. Ela está controlando o processo. Então ela poderia fazer uma pergunta assim, tá bom, eu tô frustrada, o que tá por trás de tudo isso? O que eu tô controlando aqui que eu não tô reconhecendo, que se eu reconhecesse, tudo mudaria. E aí você vai, sabe, lidando com aquilo que tá acontecendo fora, com aquilo que tá acontecendo dentro, fazendo perguntas, fazendo processos. O que é o processo, Mai? Faz a pergunta, reconhece e solta. Não adianta você fazer a pergunta, reconhecer e continuar lidando com isso. Faz a pergunta, reconhece e solta. É simples assim. A vida é simples. A gente que gosta de dar umas pitadinhas de complicação nela para que ela se torne muito mais interessante. Para que a gente possa provar pra gente mesmo que a gente consegue fazer coisas difíceis, né? Outro dia eu aprendi que às vezes a gente funciona a partir do desafio. Porque a gente precisa estar desafiando a nós mesmos para ver se a gente tem capacidade de lidar com as coisas. Isso é completamente insano, né? Completamente doido. Mas a gente faz essas coisas. Então, quando eu digo que você pode despertar a magia de você e curar a tua vida, é o espaço completamente e totalmente de você reconhecer aquilo que está acontecendo de uma forma simples, porque as coisas são simples. Qual é o cenário mais simples de tudo isso? Você pode se perguntar, ok, qual é a forma mais simples de olhar para isso? Sem toda, sabe? Qual é a forma mais simples de olhar para isso que não está funcionando para mim? Qual seria a forma mais simples de resolver isso? Porque eu sempre fui uma pessoa complicadeira de coisas, pode pra mim. Hoje eu já não funciono mais assim. Mas eu sempre, sabe, tinha que complicar, criar uma burocracia, criar um processo. Não é necessário que isso aconteça. A gente só precisa acessar a simplicidade das coisas. Qual é a forma mais simples de lidar com isso? Ok, é essa. Funciona pra mim? Funciona, vou fazer isso. Não funciona? Ok, então, universo, me mostra uma forma ainda mais simples de lidar com isso. E aí, de repente, você vai acessando espaços onde você pode soltar o controle. Porque onde tem controle, não tem facilidade. Se essa situação que você não tá conseguindo resolver aí na tua vida, seja em qualquer área que for, se você não tá tendo facilidade, porque você tá tentando controlar o resultado final. E aí, vou dizer pra você, sai dessa. Sai dessa, porque o resultado final que você está tentando obter pode ser muito mais incrível se você soltar o controle. E aí uma coisa que você pode fazer é, anota num papelzinho, eu adoro papelzinho. Aqui, ó, eu tenho vários papeizinhos. Anota num papelzinho, sabe? Cola lá na geladeira, cola lá no seu computador, lá no trabalho, bota despertar no seu celular a cada 15 minutos e você escreve essa frase assim, ó. Como seria a minha vida sem nenhum controle? Como seria a minha vida sem nenhum controle? Como seria a minha vida sem nenhum controle? E as coisas vão começando a dissipar. Então anota lá no teu papelzinho, como seria a minha vida sem nenhum controle? É óbvio, né? Talvez você vá precisar repetir essa frase 3, 4, 5 dias. E você vai começar a perceber que quando você solta o controle, as coisas ficam mais simples. As coisas ficam mais rápidas, as coisas ficam mais fluídas. Se esse negócio que você tá lidando aí tá se arrastando há muito tempo, você tá tentando controlar o resultado final. Exato, ó, a Ana coloca, como seria sair da conclusão e se divertir no caminho? Não é sobre você chegar lá, não é sobre você resolver, é sobre você simplesmente ir vivendo o processo todos os dias, da forma mais leve, da forma mais divertida. E como você pode se divertir com isso? Muitas vezes as pessoas me dizem assim, outro dia eu tava conversando com uma cliente, né, e ela falou assim, mas a coisa não anda muito fácil, sabe? Tô passando aí por um momento complicado e... Quando eu escuto você falar que a vida tem que ser fácil e divertida, eu fico pensando onde é que eu tô errando. De decifrar assim que você tá errando, sabe aonde?
É onde você não tá conseguindo olhar para onde você tá agora, né? A gente tenta sempre transferir a nossa alegria, o nosso sucesso, a nossa felicidade, as realizações, todas para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, né? A gente faz as metas, a gente foi ensinado a isso. A gente escreve lá qual a minha meta para o ano que vem, qual a minha meta para daqui 5 anos, aí você escreve isso. Eu não tô dizendo que isso é errado, eu tô dizendo que muitas vezes isso entra num espaço tão fechado de uma caixinha de controle que você não consegue sair daquilo ali. E se você não alcança esse objetivo final, né, você se frustra e aí você tem vontade de jogar tudo fora. O que você pode fazer? Você pode ter um alvo lá, assim, o que eu gostaria? Eu escolho ir para Cancún. Eu escolho ir para Cancún. Universo, mostra-me o caminho. Corpo, mostra-me o caminho. E se eu não tivesse nenhum controle, como seria ir para Cancún? Como eu poderia criar todas as possibilidades para estar em Cancún se eu não controlasse mais as coisas? Se eu pudesse, deixar a vida fluir? Porque nós aprendemos como fazer as coisas de um jeito muito redondinho, muito dentro da caixinha. E isso não tá mais funcionando para nós. A gente cria num espaço muito diferente. E aí quando a gente tá tentando criar a partir daquilo que a gente aprendeu com os outros, muitas vezes não vai funcionar para nós. Então, se você não tá conseguindo criar dinheiro, se você não tá conseguindo criar relacionamentos que realmente nutrem o teu ser, que realmente contribuem com você, se você não tá conseguindo criar possibilidades no teu trabalho, com clientes, se o teu negócio não tá criando muita coisa, anota essa pergunta: como seria se não tivesse nenhum controle aqui? Ou o que eu estou controlando aqui que eu não estou percebendo? Talvez essa seja uma das ferramentas mais incríveis se você está se sentindo frustrado com algo. E aí você vai despertando a magia de quem você é. E quando você desperta essa magia, tá tudo tranquilo, Você consegue curar aquilo. E aí a frustração, ela não se cura se você não parar de controlar. E aí sempre tem uma coisa por trás. Despertar a magia na gente é justamente a gente acessar os espaços onde a gente está escondendo aquilo, embaixo do tapete. De a gente não tá disposto a lidar com isso. Então, essas e muitas outras ferramentas e muitas outras maneiras diferentes de pensar é a proposta do curso de sábado, que é chamado, obviamente, Desperte a Magia de Você. Esse é um curso 100% online, onde a gente vai falar muito sobre o quanto a gente tá preso em uma forma de funcionar, onde a gente acredita que a gente é só um corpo, que a gente acorda de manhã, que a gente dorme de noite, trabalha, cuida do marido, cuida do filho, e fica muito fechado naquele circuito interno onde não existe nada de magia, Nada de alegria, nada de possibilidades. Desperte a Magia de Você é sobre você saber quem você é em essência. Quais são as habilidades mágicas que você tem? Qual é a energia que te movimenta? O que é que te faz feliz de verdade? E descobrir isso é o primeiro passo para criar uma vida incrível. É reconhecer os teus potenciais. Qual é a coisa que você faz da forma mais simples, mais divertida, mais alegre, que você faz brincando? Diz uma amiga minha assim, eu me balanço na rede. Ok. E o que você pode criar se balançando na rede que ninguém mais no mundo poderia? E aí a gente pensa que o dinheiro só vem através de trabalho, que a alegria só vem através de você ter feito algo. Então quebrar esses padrões de merecimento, quebrar esses padrões de se auto-julgar, de se auto-punir, de ser tão maldoso com a gente mesmo. São algumas das coisas que a gente vai fazer. Então nesse curso, que acontece no sábado à tarde, o Desperte Magia de Você, ele é 100% online. Você que recebe a gravação para você poder assistir ele quantas vezes você quiser. Então, é uma possibilidade muito interessante que se abre. A turma está confirmadíssima, já somos em várias pessoas para que a gente possa criar mais possibilidades aí no mundo e na vida. Então você está convidada, agradeço a todo mundo que ficou aí nesse episódio. Lembro também que toda segunda tem Café com Consciência e toda sexta tem Doses de Consciência. Então,
é ferramenta para você criar possibilidades diferentes na sua vida. Tenho conversado com muitas pessoas, tem sido muito incrível esse movimento. Isso tem trazido muito para minha vida, e cada vez que eu falo, eu me escuto e eu aprendo, e aí hoje a meta é soltar o controle. Um beijo grande para você e uma excelente quarta-feira. Beijão!